Você conhece alguém. Essa pessoa é gentil e acolhedora, sempre rindo das suas piadas e prestando atenção no que você diz. Você se sente importante, seguro e talvez até compreendido por ela. Mas de repente, um dia, sem motivo aparente, ela o acusa de algo absurdo, algo que você nunca faria. Mentir, manipular, ser como todo mundo. Você fica ali, sem reação, sem saber o que dizer. Não é só pela dor, mas porque nada faz sentido. É como se essa pessoa estivesse enxergando alguém completamente diferente, um estranho usando o seu rosto. Você tenta lembrar de tudo o que aconteceu. Eu falei algo errado? Perdi alguma pista? Fui distante demais ou perto demais? Você começa a duvidar da sua própria sanidade, da sua memória, até mesmo do seu valor como pessoa. Mas e se o problema nunca esteve em você? Carl Jung já disse que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Mas, e se algumas pessoas têm tanto medo de se entender que preferem quebrar o espelho a encarar o que ele mostra? Este vídeo não é sobre elas, mas sobre o que existe dentro delas, aquilo que se recusam a ver e o que acontece quando jogam essa escuridão em você. Vamos falar sobre a sombra humana, aquelas partes de nós que negamos, escondemos e enterramos até que, um dia, explodem. Vamos entender como essa explosão se manifesta na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, em ambientes de trabalho ruins e até mesmo no mundo todo. Porque esta é uma verdade assustadora. A pessoa que o acusa pode nem saber que está mentindo. A sombra dela é que está. E até que você aprenda a reconhecê-la, continuará entrando em situações onde as pessoas sorriem na frente, mas tramam pelas costas. Ao final deste vídeo, você saberá como identificar essa projeção, como proteger sua mente da confusão causada por outros e como parar de confundir a escuridão deles com o seu próprio reflexo. Isso não é apenas psicologia, é uma forma de se proteger. Então, continue assistindo, porque o que você está prestes a aprender pode te livrar de um ataque silencioso, aquele que não deixa marcas visíveis, mas destrói algo muito mais profundo dentro de você. Existe um momento na vida que é difícil de explicar até que você o viva. Você se dedica ao trabalho, é sempre pontual, cumpre suas tarefas e até faz mais do que o esperado. Mas seu chefe vive o chamando de preguiçoso, controlando cada passo seu e, mesmo assim, não assume a culpa quando algo dá errado. Você começa a pensar: será que não estou me esforçando o suficiente? Talvez eu seja mesmo preguiçoso. Ou talvez você esteja namorando e as coisas pareçam muito boas. Mas, justo quando o relacionamento se torna mais sério, você é acusado de ser frio e distante emocionalmente. Você fica sem entender, pois tem se mostrado aberto, vulnerável até mais do que costuma ser. Mesmo assim, você nunca me deixou entrar de verdade. E então a pessoa desaparece sem dar explicações. Isso não faz sentido até que você perceba uma coisa. Eles não estavam realmente vendo você. Estavam vendo o próprio reflexo, a própria sombra. Carl Jung chamou isso de eu-sombra, as partes escondidas da nossa mente que negamos, reprimimos e enterramos. Essa sombra contém tudo aquilo que não queremos admitir em nós. Nosso ciúme, raiva, medo, crueldade e até mesmo nossos desejos. Mas aqui está a chave. Quanto mais negamos essas partes, mais elas nos controlam. Porque aquilo que nos recusamos a encarar dentro de nós, começamos a enxergar em todos os lugares, nas outras pessoas. É o chefe que o chama de preguiçoso, porque no fundo, se sente incapaz e evita assumir responsabilidades. É o parceiro que o acusa de ser distante emocionalmente porque tem medo de uma intimidade real. É a pessoa que acusa os outros de mentir porque ela construiu toda a sua imagem baseada em enganos. Isso não é apenas ser hipócrita, é o que chamamos de projeção, um mecanismo de defesa da mente onde as pessoas, sem perceber, jogam suas próprias características negativas nos outros. Elas o acusam de ser exatamente aquilo que não conseguem admitir em si mesmas. É como estar em uma casa mal assombrada, cheia de espelhos,
com reflexos distorcidos por toda parte, cada pessoa lutando contra o próprio fantasma que vê refletido no seu rosto. O mais perigoso sobre a projeção é que ela acontece sem que a pessoa se dê conta. Ela não está fingindo. Ela realmente acredita naquilo. Sente-se no direito de fazer essas acusações porque a sua mente reescreveu a realidade para proteger o seu ego. Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino. É isso que a projeção faz. Ela impede que as pessoas vejam suas próprias falhas, colocando-as em outras pessoas. E você se torna a tela onde os pesadelos delas se desenrolam. Isso não é raro. Acontece em todos os lugares. Pense naquele amigo que não consegue parar de fofocar, mas sempre o avisa para não confiar nas pessoas. Ou naquele pai que grita sobre falta de respeito, mas menospreza todos ao seu redor. Ou naquele usuário de redes sociais que critica pessoas narcisistas, enquanto adora a própria imagem em cada selfie. A sombra não vive apenas em assassinos e sociopatas. Ela vive em pessoas comuns, seu colega de trabalho, seu parceiro, seu melhor amigo, até mesmo em você. Porque todos nós temos uma sombra, mas existe uma diferença. Algumas pessoas aprendem a lidar com essa sombra, a maioria não. E aqueles que não aprendem são perigosos. Eles vivem culpando os outros exatamente pelas coisas negativas que carregam dentro de si. Confundem clareza com agressão, honestidade com ofensa e seus próprios limites com problemas de abandono dos outros. Você não tem permissão para discordar deles, porque a discordância ameaça a frágil imagem que eles têm de si mesmos. Você não tem permissão para ter sucesso, porque o seu sucesso mostra o fracasso deles. Você não tem permissão para se afastar, porque a sua partida revela o vazio que eles sentem. E para sobreviver a tudo isso, eles se convencerão de que você é o vilão e não eles, nunca eles. É por isso que, quando alguém se volta contra você do nada, parece tão assustador. Não é apenas uma traição. É uma confusão mental. Eles estão lutando contra algo dentro deles, mas usando o seu nome para essa luta. E se você não entende a projeção, acabará acreditando nas acusações, carregando uma culpa que nunca foi sua, pedindo desculpas por coisas que não fez, se diminuindo para que os outros se sintam confortáveis, duvidando da sua própria verdade, porque o outro não consegue encarar a dele. Mas assim que você enxerga isso, assim que entende o que a projeção realmente é, tudo muda. Você para de levar as coisas tão a sério, para de absorver o caos alheio como se fosse sua culpa, e começa a perceber mais rápido os sinais de alerta. A raiva sem motivo, as acusações exageradas, as histórias que não fazem sentido, porque por baixo de tudo isso, a pessoa que grita com você não está realmente gritando com você, mas com uma parte dela mesma. Ela simplesmente ainda não percebeu isso. Algumas pessoas não apenas carregam uma sombra, elas se tornam a própria sombra. À primeira vista parecem encantadoras, confiantes, carismáticas, convincentes. Falam com total certeza, oferecendo clareza em meio à confusão. E por um instante, você quer acreditar nelas, mas por baixo dessa confiança brilhante, algo sombrio pulsa. Carl Jung nos alertou sobre isso, chamando de inflação do ego. Quando o ego cresce tanto de forma descontrolada, que domina toda a mente da pessoa, o resultado é que ela não tem mais sombra. Ela é a própria sombra. São os líderes de seitas que dizem ter sabedoria divina, os influenciadores narcisistas que pregam autenticidade enquanto editam cada detalhe de suas vidas, os fanáticos que dividem o mundo entre nós e eles, falando de moralidade enquanto incitam o ódio. Essas pessoas não apenas negam sua escuridão, elas a transformam em armas. Criam inimigos para não terem que se confrontar. Transformam a culpa em crítica, o medo em raiva e a dúvida em dogmas. Preste atenção e você ouvirá. Eles querem nos pegar. Eles odeiam a verdade. Só nós estamos certos. Todos os outros estão errados. Eles falam em termos absolutos, exigem lealdade. E se você discorda, não está apenas errado. Você é perigoso, você é mau.
Isso não é mais apenas projeção, é projeção combinada com poder. E é aí que se torna perigoso. No momento em que alguém acredita ser moralmente superior, completamente certo, torna-se capaz de qualquer coisa. A história está cheia dessas figuras. Líderes que surgiram com promessas de salvação apenas para levar nações à loucura. Apontaram para algum grupo diferente, os hereges, os estrangeiros, os impuros, e disseram que eles eram o problema, e as pessoas acreditaram neles porque egos inflados falam com convicção, e a convicção é sedutora. Mas não se deixe enganar pela confiança. Por trás de cada ego inflado existe uma criança ferida e assustada, desesperada para se sentir importante. E quanto maior a ferida, maior a atuação. Jung disse: quanto maior a persona, menor a alma. E quando a persona se transforma em um Deus, a alma praticamente desaparece. É quando alguém para de se questionar, não reflete mais, não duvida mais, não escuta mais. Não apenas projeta sua escuridão, exporta-a para sistemas, seguidores, algoritmos. Constrói câmaras de eco, reescreve a realidade. E logo as pessoas que o seguem começam a ver o mundo da mesma maneira, dividido, hostil, preto e branco. Você pode pensar que isso só acontece com extremistas, mas olhe ao seu redor. O influenciador que critica os outros por serem tóxicos enquanto maltrata pessoas em particular. O guru de autoajuda que promete cura, mas exige adoração. O ativista que começa defendendo a justiça, mas se torna viciado em indignação e pureza. No momento em que alguém para de se ver como humano, para de tratá-lo como tal. Porque quando o ego de alguém se torna divino, qualquer um que discorde se torna uma ameaça. E ameaças devem ser controladas, silenciadas, destruídas. Esse é o monstro que você nunca vê chegando, porque não está escondido na escuridão. Eles estão sob os holofotes, sorrindo, pregando, criando tendências e acreditam em suas próprias mentiras. É isso que os torna tão perigosos. Eles não acham que estão manipulando você. Eles acham que estão o salvando. Mas o que realmente fazem é se alimentar da sua atenção, da sua necessidade de certeza, do seu medo de ficar sozinho, errado ou perdido. Oferecem um mapa, um propósito, um vilão. Mas o mapa é um labirinto, o objetivo é o controle, e o vilão nunca foi você. Aqui está o que Jung sabia. Quando uma pessoa é consumida pelo seu ego, quando não se questiona mais, ela fica dominada. Não por demônios, mas por uma imagem rígida de si mesma que sempre deve estar certa. Essas pessoas não são apenas cegas à sua sombra. Elas são a sombra caminhando à luz do dia, envoltas em confiança, seguidas por milhares. E o mais assustador é que não parecem monstros, parecem líderes, professores, curadores, amantes. Mas se você ouvir com atenção, ouvirá o eco da ferida deles, o desespero por trás da certeza, a fome por trás do encanto. E assim que você percebe isso, não consegue mais ignorar, porque a inflação do ego não sussurra, ela ruge, mas apenas para aqueles que ainda estão dormindo. Você abre o Instagram, lá está ela novamente, sorrindo, radiante, brilhando de confiança. Ele também está lá, lutando, prosperando e grato todos os dias. Eles parecem perfeitos, a vida deles parece perfeita, mas algo parece errado. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara social que usamos para sobreviver. Não é algo falso, disse ele, é funcional. Todos nós precisamos de máscaras. Você usa uma no trabalho, uma com seus pais, outra com seus amigos. Mas no mundo de hoje, a máscara não é apenas usada. Ela é vendida, filtrada, aperfeiçoada. As redes sociais transformaram a persona em um produto, uma marca, um estilo de vida. Não mostramos mais quem somos. Representamos quem gostaríamos de ser. Cuidamos dos nossos sorrisos, ensaiamos nossas legendas, apagamos os momentos de confusão. E em algum momento começamos a acreditar na nossa própria atuação. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais brilhante a máscara, mais escura a sombra por trás dela.
Você já viu isso antes? A influenciadora que posta mensagens diárias sobre paz e amor até que explode em um colapso público. O amigo que é sempre positivo até que explode com uma crueldade repentina. O guru que prega a humildade enquanto exige adoração silenciosa. É fácil pensar que são hipócritas, mas o que realmente acontece é mais profundo, mais trágico. Eles ficaram presos em sua persona, incapazes de admitir fraquezas, incapazes de revelar dúvidas. Porque se a máscara cair, mesmo que por um segundo eles temem que o mundo veja o quão perdidos realmente estão. Jung nos alertou: a persona não é o inimigo. A negação da sombra ocorre quando alguém constrói sua identidade apenas em torno da luz. A escuridão fica invisível, não reconhecida, não amada. E um dia ela explode, não em particular, mas na frente de milhões. Estamos vivendo na era da máscara pública. Um mundo onde todos sorriem, prosperam, brilham, mas por trás das telas as pessoas estão desmoronando. Ansiedade, síndrome do impostor, solidão. É o preço de fingir estar bem o tempo todo. Pense nisso. Quantas vezes você viu o feed de alguém e pensou: por que minha vida não é assim? Quantas vezes você postou algo só para parecer legal? Mesmo quando não estávamos bem, não estávamos apenas mentindo para os outros, estávamos mentindo para nós mesmos. E cada vez que reforçamos a persona, empurramos a sombra ainda mais para o subsolo. Mas a sombra não morre na escuridão. Ela cresce, observa, espera. E quando finalmente retorna, não pede permissão, sabota relacionamentos, sussurra inseguranças, ataca. Porque se não abrirmos espaço para a sombra conscientemente, ela forçará sua entrada em nossas vidas inconscientemente. Aqui está o que Jung entendeu. A verdadeira totalidade não vem de polir sua máscara, mas de removê-la, pelo menos às vezes. Vem de olhar para dentro, lidar com o desconforto e dizer: eu não sou apenas luz, eu também sou sombra. E isso não é fraqueza, é maturidade, é poder. Porque quando você aceita sua escuridão, ninguém pode usá-la contra você. Quando você aceita suas falhas, ninguém pode envergonhá-lo. E quando você tira a máscara, mesmo que por um momento, permite que os outros também tirem as suas. A persona sempre fará parte de nós, é necessária. Mas quando confundimos a máscara com a verdade, perdemos de vista quem realmente somos. Então, da próxima vez que você navegar por um feed perfeito, lembre-se de que o que você está vendo é uma fantasia, não uma confissão, uma atuação, não uma pessoa. E talvez, só talvez, a coisa mais bonita que você pode fazer é não parecer perfeito. Você está em uma conversa que parece normal até que de repente deixa de ser. A pessoa à sua frente levanta a voz, diz que você é egoísta, frio e manipulador, e você fica ali, atordoado, tentando entender, porque nada disso parece verdade. Mas aqui está a armadilha. Você começa a se perguntar: e se for verdade? Você começa a se desculpar, a se encolher, a carregar uma vergonha que nunca foi sua. É assim que a projeção funciona. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Mas o que ele não disse, o que precisamos dizer agora, é o seguinte: nem toda crítica é sobre você. Às vezes é uma confissão disfarçada. Então, como você se protege? Como sabe quando alguém está projetando sua sombra em você? E como não absorve essa projeção? Vamos analisar. Aqui estão os sinais de alerta. Reações emocionais exageradas e repentinas. Você expressa uma pequena opinião e a pessoa explode. A reação é muito maior do que a situação pede, e você sente que não é realmente sobre você. Isso é um indício. Acusações que não correspondem ao que você fez. Você estava calmo e a pessoa o chama de agressivo. Você estava estabelecendo limites e ela diz que você é cruel. Essa falta de correspondência costuma indicar que sua presença tocou em algo dentro da pessoa que ela não consegue encarar. Mudanças emocionais intensas. O humor da pessoa muda de repente, de caloroso para frio,
de seguro para inseguro, de admiração para ataque. A projeção geralmente tem raiz em dores não resolvidas, e quando essas dores vêm à tona, desestabilizam tudo. A pessoa descreve você usando extremos: sempre, nunca, tudo, nada. Esses termos absolutos raramente refletem a verdade, mas sim uma tentativa de controle. A pessoa está tentando forçá-lo a aceitar uma história que a ajude a evitar sua própria sombra. Reconhecer esses sinais não o torna paranoico, torna-o preparado. Uma das reações mais comuns à projeção é ficar na defensiva. Você quer explicar, esclarecer e provar que a pessoa está errada. Mas aqui está o problema. Você não pode argumentar para tirar a dor de outra pessoa. Quando alguém decide que você é o inimigo, nenhuma quantidade de provas mudará isso, porque você não está lutando contra fatos, mas contra uma história inventada que protege o ego dela. Em vez disso, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: essa acusação corresponde a quem eu sei que sou? Se a resposta for não, não se defenda. Desconecte-se da acusação. Deixe a pessoa lidar com a própria sombra. Você não precisa entrar nessa briga. Este é o ponto principal dos limites emocionais. Você pode observar alguém em uma tempestade sem se molhar. Leva prática, mas tente este exercício mental. Quando alguém joga uma projeção em você, imagine segurando um espelho, não um escudo. Você não está bloqueando nada, está apenas refletindo de volta. Você não diz nada, não se envolve na confusão, apenas observa o que está acontecendo. O mundo interior da pessoa vazando em você, e então você volta ao seu centro. Técnicas de aterramento podem ajudar. Sinta seus pés no chão, respire fundo, concentre-se nas sensações do seu corpo. Essas pequenas ações o trazem de volta para você, para que as emoções alheias não o dominem. Pessoas que se deixam levar pela projeção costumam ser muito empáticas, querem entender, ajudar, consertar o outro, mas empatia sem discernimento é perigosa. Comece a criar o hábito de se autoavaliar. O que eu realmente estou sentindo? A imagem que essa pessoa tem de mim corresponde a como eu me vejo? Estou me diminuindo para caber na história de outra pessoa? Escrever em um diário ajuda. Fazer terapia ajuda. Até mesmo refletir por 5 minutos ao dia ajuda. Quanto mais você se conhece, menor a chance de ser manipulado por aqueles que não se conhecem. Algumas pessoas não apenas projetam suas sombras de vez em quando, elas vivem nessa projeção. Construíram sua identidade negando suas próprias falhas. E estar perto delas é como andar por um salão de espelhos de um parque de diversões. Tudo está distorcido. Nesses casos, a fronteira mais eficaz é o espaço. Você tem o direito de se afastar. Tem o direito de dizer: essa energia não é minha para carregar. Tem o direito de escolher a paz em vez da proximidade. Se chamarem isso de egoísmo, saiba que é sanidade. Você não está aqui para curar as feridas dos outros, não está aqui para absorver a dor que eles não processaram. Você não é uma esponja, você é uma alma. A projeção é real, mas o seu poder de escolha também é. Então, da próxima vez que alguém jogar sua sombra em você, não a pegue, não lute contra ela, apenas a observe, porque a consciência é a sua armadura e a autoconfiança é a sua saída. Vamos voltar ao começo. Você conhece alguém. Essa pessoa é gentil, acolhedora, segura, e então o acusa de algo absurdo. Mas agora você entende. Ela não estava realmente acusando você. Estava falando com a parte dela mesma que ela escondeu. Você era apenas o espelho, mostrando a ela o que ela não conseguia aceitar em si mesma. Então ela quebrou o reflexo. Aquele momento, aquele que o deixou confuso, duvidando, pedindo desculpas, não foi loucura, foi projeção. Foi a sombra dela tentando sobreviver culpando você. E isso muda tudo. Você não carrega mais o peso das feridas alheias. Não precisa se diminuir para caber na história quebrada de outra pessoa. Não precisa lutar, consertar ou provar nada, porque agora você consegue enxergar. Carl Jung disse: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros.
E essa é a verdade. Passamos tanto tempo tentando ser bons, compreendidos, amados. Mas talvez não seja esse o ponto. Talvez o verdadeiro poder, a verdadeira paz, não esteja em ser visto, mas em ver claramente, em olhar para o rosto da confusão e manter a calma, em testemunhar a crueldade e não tomá-la para si, em reconhecer quando o monstro não está à sua frente, mas dentro do outro. E talvez seja para isso que estamos aqui. Não para lutar contra monstros, não para nos tornarmos salvadores. Não para estarmos sempre certos, mas simplesmente para aprender a enxergar na escuridão. Porque, uma vez que você consegue enxergar, ninguém poderá enganá-lo e fazê-lo carregar a sombra alheia. Ninguém poderá confundir a sua luz com a dor do outro. Ninguém poderá fazê-lo esquecer quem você é. Isso é consciência, isso é maturidade. Isso é força de verdade. Você não escapa da projeção evitando as pessoas. Você escapa dela enxergando através dela, vendo-as como são, e ainda assim escolhendo quem você quer ser diante da escuridão delas. Se este conteúdo despertou algo em você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa enxergar além das aparências e inscreva-se no canal Vozes do Pensamento para continuar explorando as verdades psicológicas que poucos têm coragem de revelar. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento, discernimento e profundidade.